iniciar. Vai jogar pra lá. Joga no celular também, né? No aplicativo. Joga. Aqui. Saiu do ar. Começar a visualização ali, esperar carregar. Saiu do ar. É só. Aqui, pronto. É só. E agora? A tela. Aqui, pronto. Já vai rodar ao vivo. Vamos rodar ao vivo? Aqui. O Instagram. Vamos rodar ao vivo. Vamos embora que deu 4 horas. Vamos embora. Um pouquinho antes para poder a turma ir acostumando. Meu querido gentil amigo, você não pega uma bala de hortelã pra mim lá dentro? Lá tem bala. Vê se ela quer água, tadinha. Botou água, já tem ali. Pega mais uma garrafinha de água por O Instagram não tá funcionando. Nossa, que chique. Não, você não viu, porque não deu tempo. Ele traz pastelzinho, traz as coisas, tem petisquinhos. Verificando. É, porque a gente tá sempre Aí aqui embaixo falou que ocorreu um erro. Tá, mas agora tá ao vivo lá. Não. Não? Não tá ao vivo. Ó, se eu colocar aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso, muito obrigado, Gisela. Obrigada. Ó, aqui, Arthur. Oh, desculpa. Se eu colocar, ó, vai verificar. Não tá rolando, porque agora eu adicionei uma solicitação de amizade e o Facebook mesmo falou assim, agora está indisponível no momento. É problema da rede. Bom, vamos mandar então? Fazer o quê? Se não tá, vamos gravar, depois manda, vamos... Celulares no mudo. Sim. Vamos mandar pro ar. Vê lá, manda lá no ar. Aqui, pronto. O aplicativo tá funcionando e o YouTube tá funcionando. Então vamos lá, podemos mandar? Boa tarde, Campinas. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, meus queridos ouvintes do Brasil e do mundo que estão ouvindo a gente. Meu muito obrigado. Eu peço um milhão de desculpa, que a falha não é nossa, mas simplesmente do Facebook, que está fora do ar, e o Instagram. Isso me deixa muito triste, que eu não consigo ver vocês conversando comigo, mas vocês podem bater papo comigo aqui através do YouTube, que eu estou direto, o programa vai ser direto hoje pelo YouTube. E hoje eu tenho aqui a presença, além do meu querido Arthur Rezende, que é o meu parceiro. Boa tarde, Arthur Rezende, tudo bem? Boa tarde, amigos, boa tarde, ouvintes da Rádio Campinas Digital. Aí, estou também com o meu querido Vinícius aqui na mesa de som, operando para nós hoje, embora com dificuldade que não temos Instagram, né? Mas, de qualquer forma, eu peço a compreensão de vocês e peço também que fique junto com a gente até às 17h30, porque hoje nós temos um papo muito gostoso com a Gisele Breno, né? Que você vai ver que você vai gostar. Eu quero começar o programa de hoje pedindo a Deus que conforte a todas as famílias que tiveram seus filhos, seus parentes atingidos nesse terrível assassinato que teve em São Paulo na escola. Eu peço a Deus que ilumine e conforte toda a família. Eu tenho a honra de recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Campinas Digital, Gisela Breno, palestrante comportamental, bióloga, que vai falar um pouco sobre depressão, ansiedade e, por incrível que pareça, nesse dia de hoje, também suicídio. Boa tarde, Gisela, tudo bem? Boa tarde, Roberto, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o meu convite. Fala para os nossos ouvintes um pouquinho, quem é Gisela Breno? Gisela Breno é palestrante comportamental, mestre em educação e bióloga de formação. Mãe do Tiago e avó do Léo. Que bacana. Mande um abraço para o Tiago e o Léo. Tiago, meu querido, um beijo, um abraço. E o Léo, mais especial ainda, porque amanhã ele completa 12 anos. Parabéns, Meus Léo. parabéns, que essa data se reproduza por longos anos e que você seja muito feliz. Sim, e que ele encontre um mundo cada vez melhor. Isso é que é importante. Gisela, hoje nesse dia, que é uma pena que nós estamos sem o Facebook no ar, e não é só o Roberto Santana, eu acho que o Brasil inteiro está com essa dificuldade. Se Mas não quem for, sabe... pelo menos é em Campinas, né? E Sumaré. Mas quem sabe até o fim do programa a gente entra aí. Vocês me acompanhem pelo YouTube, que será um prazer. Põe seu nome aqui que a gente... Hoje, inclusive, eu estava pensando em dar um prêmio de 1 milhão. Mas já que o Face não está funcionando, a gente não tem prêmio hoje, né, Arthur? Exatamente, infelizmente. Economizei R$1 milhão, você as viu? pessoas veem, gente. Beleza. Mas olha, muito obrigado por estar conosco. Minha querida Gisela Breno, vamos deixar o suicídio, que é muito triste, que aconteceu hoje, a tragédia,
mais para o final para a gente comentar sobre isso. Mas me fale um pouco, porque às vezes a gente está em algum lugar e eu chego a dizer que a doença do momento é depressão. É verdade, minha querida Gisela? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecê-lo pela honra de estar aqui falando com vocês, seus queridos ouvintes. Obrigado. Queria também agradecer o Arthur, que logo que viu a minha postagem no Facebook se interessou. Sou eu quem agradeço, minha querida. E realmente, quando eu postei no Facebook, eu coloquei assim que é urgente falar sobre ansiedade, sobre depressão e sobre suicídio. Verdade. E hoje, como a gente estava conversando aqui há pouco, nós nem imaginávamos que esse assunto de hoje fosse coincidir com essa tragédia acontecida em Suzano. Verdade. O meu lamento, os meus sentimentos, as minhas orações pelas famílias enlutadas. Não é fácil perder ninguém. E perder criança, perder adolescente, é algo que nos deixa profundamente ainda mais melindrados, chocados, porque a gente sempre acha que a vida tem uma ordem, né? Que primeiro deveriam ir os mais velhos e depois os mais novos. E ainda mais dessa forma tão trágica. Essa tragédia, ela mostra um pouco do que é estar nesse mundo hoje em dia. Um mundo, né, como você mesmo disse, que está doente. Um mundo onde há um número enorme de pessoas depressivas. E nós que moramos no Brasil, pensávamos que essas coisas não iam acontecer no Brasil, só acontecia lá fora, lá nos Estados Unidos. Exatamente. Importaram essa tristeza, né, para cá, nós, infelizmente. Começou com a igreja, né, de Campinas. É um aspecto negativo da rede social, embora a rede social ofereça enormes benefícios para nós, um aspecto negativo é essa propagação de atos. Essa tragédia de hoje, ela lembra muito, né, aquelas tragédias americanas. É como você falou, parece que só acontecia lá fora. E é muito triste, é muito doloroso a gente presenciar esses acontecimentos. Certamente, e a gente pode afirmar com certeza, que esses rapazes que cometeram essa atrocidade, eles mentalmente não estavam bem. Porque quem está mentalmente bem, apesar de todas as dificuldades que o mundo nos apresenta, quem está mentalmente bem não comete essas atrocidades. Verdade. E há modelos, né? Essa forma de agir lembra muito o modelo, por exemplo, americano, que é difundido através das redes sociais. Sim. Talvez seja isso, até fugindo um pouquinho do assunto, que o feminicídio está muito em moda, né? Os homens matando as mulheres, dando uma impressão que até que os homens de hoje não gostam mais de mulheres. Eu acho que a questão é um pouquinho pior. Eu acho que é um pouquinho pior. Tem eu acho que cultural, né, patriarcal de antes. Mas né? eu vou um pouquinho além. Eu acho que as pessoas, elas estão muito egoístas. Eu concordo plenamente. Não é só os homens que não gostam de mulheres, como você está falando. Tem mulher também que não está gostando de homens? Tem de tudo. Mas a questão é que nós estamos vivendo momentos de muito egoísmo. Uma transição, né? E, de novo, a rede social ela escancara negativamente isso. Exato. Né? Eu arrisco a dizer que esses meninos, né, 25 anos, 16, 17, aí suas notícias ainda não chegaram ainda concreta, né? Eu arrisco dizer que esses meninos agiram também de forma egoísta, né? Porque há uma espécie de, entre aspas, né, de heroísmo que eles enxergam na execução desse crime. Eu mato, mas eu sou importante. Já que você começou com essa coisa, por que fazer esse bárbaro crime e depois se suicidar? O ser humano é muito complexo, né? Nós sofremos influências dos genes, tem a carga genética nossa, nós sofremos influência do ambiente, né?
o ambiente está muito violento. Nós estamos vivendo tempos de intolerância, eu digo assim, né? Nunca vista. Há uma intolerância crescente no nosso país. Eu nem vou falar do mundo, porque intolerância é uma característica ruim do ser humano. Mas no nosso país, a intolerância ela está crescendo demais. Veja, feminicídio. Feminicídio está demais. As eleições escancararam uma intolerância terrível, uma intolerância que nos divide. Então, há um caldo propício, né, para esses atos de violência. Não que justifique, mas é propício. Os nossos adolescentes, os nossos jovens e até nossas crianças, elas estão vivendo nessa ebulição. Eu nunca vi um número tão grande, por exemplo, de crianças com ansiedade. A gente está vendo até no berçário, olha que coisa terrível, crianças ansiosas. Desculpa a brincadeira, tem criança roubando a chupeta do outro, do lado. Tinha brincadeira. Mas a ansiedade é um problema geral mesmo, Gisela, a gente vê essa evolução. A ansiedade vem do quê? Do gene, já do hereditário? O que as pessoas ficam tão ansiosas dessa forma? Olha, biologicamente falando, a ansiedade é boa. É boa? É boa, porque a ansiedade ela prepara a gente para uma ação. Né? Então, quando eu estou ansioso, vamos dizer assim, né? Naturalmente, eu estou preparado. Normalmente eu fico ansioso só com meus negócios, pensando que vai dar certo e tem que dar certo. Assim, naturalmente. Ansioso, sim. Eu, por exemplo, né, vim de Americana ansiosa para essa entrevista. Não, muito obrigado. Sim, muito obrigado. É um desafio. Né? Nós estamos falando hoje para o Brasil e o mundo. Pois é. Então, a ansiedade que me trouxe aqui... Esta é a Rádio Campinas Digital. Eu sou Roberto Santana, meu amigo Arthur Rezende e nossa palestrante aqui batendo papo conosco, que é a Gisela Breno, falando de Campinas para o mundo. Essa ansiedade que me trouxe aqui me fez estudar melhor, me fez preparar, me fez dirigir com cuidado para não acontecer nada enquanto eu estava vindo de Americana para cá. Mas a ansiedade, quando ela atinge um nível muito alto, ela prejudica. Né? E aí a gente pode ter, por exemplo, sintomas que a gente diz psicossomáticos, dor de estômago, dor de cabeça, tremor. Sim. Então, essa é a ansiedade ruim. Dor de barriga. Dor de barriga, exatamente. Né? É verdade. E as nossas crianças, elas estão ansiosas, os nossos jovens estão ansiosos, os nossos adolescentes estão ansiosos e os nossos adultos também. Eu ouso dizer que nós estamos doentes. O que fazer para melhorar as pessoas que estão com essa doença? Parece assim um lugar comum falar isso, mas é muito fácil hoje em dia se falar de amor. Aliás, a gente coloca, né, no Facebook, no Instagram, eu te amo. Meu amor, eu te amo. Para todo mundo. Você vê eu te amo hoje, aí no outro dia a pessoa já mudou de pessoa e já tá amando de novo. E, cara, é uma loucura. Ô Gisela, falta amor. Você não acha esse negócio que eu te amo uma palavra muito forte? É muito forte para ela ser usada como ela tem sido, porque ela perde a força. Ela perde a força. Eu vou te confessar uma coisa, eu sou casado há 43 anos. Não é para qualquer um não, você sabe, né? Eu 42. Olá. Eu nunca disse à minha esposa que eu te amo. Mas você prova no dia a dia. Eu gosto dela. Uhum. Por quê? Eu tenho experiência de vida de amigos, de amigas minhas. Que eu amo, eu te amo, eu estou morrendo de amor. E durou 1 ano, 2 anos, acabou o amor e viraram inimigo. Por isso eu prefiro Existe. Uhum. Eu acho que o gostar é como gostar de arroz, de feijão que a gente abandona, daquele bife gostoso. O Roberto vai na minha já. Que você não consegue esquecer. Então, isso é gostar. E quando você gosta de uma pessoa que te entenda, que te compreenda, que é parceira, para que largar e procurar outra, não é mesmo? Então é por isso, talvez, e olha que eu estou falando isso, e quem me conhece sabe que o meu passado não é muito bom, que eu gostava desse negócio maravilhoso que é chamado mulher. Até digo para meus amigos que se Deus fez coisa melhor, não mandou para a terra. A melhor coisa que ele mandou para a terra foi uma mulher. Até pergunto para mim, para os meus amigos, será que essas pessoas, esses homens, que agridem mulher e matam as mulheres, será que eles esquecem que nasceram de uma mulher, que nasceram de uma mãe? Eu acho que naquele momento de
do crime, da Tensão. violência, eles nem se lembram, né? Eles nem se lembram, senão eles não fariam isso. E por trás de toda essa atitude, a ciência mostra alguns fatores. Normalmente, essa pessoa que bate, ela apanhou na infância, ela presenciou essa agressão, presenciou atos violentos. Concordo, Não que concordo. justifique, porque tem um monte de gente, né, que presenciou violência E não são e violentos. não são violentos. Tomou esse caminho, né? Mas que ajuda um pouco, você copiando aquilo desde criança, ajuda, né? Sim. É por isso que eu falei no começo, não estava nem no ar, que hoje nós, escola, eu não concordo com a forma de ensinamento de dizer que a menina é igual ao menino. Não é. Não é, gente. Já nasceu diferente. Esse E é um com assunto isso polêmico, leva né? os meninos, já que ela é igual a mim, deixa eu dar um A empurrão Gisela tem nela. uma vasta experiência nesse meio de Explica escola. para nós isso daí, não é verdade? Olha, Não é melhor dizer que você é menina e você é menino? Sim, mas é isso, nós somos meninas, vocês são meninos, mas há enormes diferenças biológicas, psicológicas, Perfeito, né? isso, né? Temos que respeitar e depende todos, né? também, sim, aliás, isso é no nosso assunto, né? Volto a insistir, no nosso assunto que trata de ansiedade, de depressão, de suicídio, a tolerância é fundamental. Sim. Então, quando eu digo, quando você me pergunta, né, o que falta? Eu falo, falta o amor, mas não é esse amor, né, batido, não. Mas Falta pouco de cuidado, O compreensão. amor falta construído pouco a pouco, isso, né? A falta base, tolerância. E às vezes, né, eu tenho muita experiência com a escola, 30 anos, né, de educadora. Mas- Às vezes os alunos... Só uma curiosidade, em todas as redes, rede pública, estadual, mais, passando mais, por todas as... mais rede Porque há privada. diferenças, né? Sim. Algumas privadas. É interessante isso. Há diferenças enormes. Mas a carência, ela existe nos dois meios. Né? Geral. A carência é geral. Falta amor, eu diria falta cuidado. Falta cuidado. É porque se diz isso, não, o aluno da escola particular, porque é classe A, classe... Olha, eu acho que isso afeta a todos, né, Olha, de uma maneira geral. Eu tenho um vasto repertório de exemplos. E exemplos maravilhosos, mas eu queria colocar assim, esses que levam o aluno a um quadro esse mais de ato ansiedade, drástico, de tristeza, que pode levar até a depressão. Nas escolas, claro que eu não estou generalizando, estou contando alguns casos, Sim. né? Mas nas escolas onde as crianças têm um quarto high-tech, né? Tem o iPhone de última geração, O seu laptop, o videogame. tudo, mas elas se sentem sozinhas. E aí quando a professora, né, olha com cuidado, o cuidado para mim é fundamental, para elas, Sim. a gente percebe que há uma carência Só muito com a grande. experiência, às vezes você acha que bate o olho num aluno e já consegue... E eu arrisco a dizer que, falando de escola, e a gente pode generalizar isso para a vida, os alunos, eles, mais do que conteúdos, eles levam o nosso exemplo para a vida, principalmente exemplo de amor, Então, aquele, exemplo de cuidado. os filhos são o espelho do pai, é fundamental isso, não? Eu acho, olha, Dos pais, né? sim, Corrigindo. eu acho que os nossos jovens, as nossas crianças, nos dois meios, né, que você se referiu, elas estão sendo deixadas de lado. Umas, porque os pais não podem ficar com elas. É trabalho, E depois trabalho, chega dinheiro, em casa, trabalho. olha lá, estressado, cansado, não tem o preparo ainda, não teve uma formação para falar, nossa, Conversar apesar do com meu eles. cansaço, eu Eu tenho tenho que dar atenção, eu tenho que dar atenção. para os meus. É. Né? E o outro, do outro lado, né, que tem pais que estão preocupados com a academia, né? Por exemplo, Tem pais que o filho fala: oi pai, tudo bem? Quanto você está precisando? Ele já nem fala que está tudo bem. exato. Quanto você está precisando? Infelizmente. filho? Infelizmente. Já mete a mão no bolso, dá dinheiro. Mas a criança não pediu dinheiro, gente. Só perguntou se estava tudo bem. Não é Exato. mesmo? E, Sim. é legal a Acontece demais Gisela isso aí. estar aqui falando sobre esse assunto, porque é uma bola de neve, né, que vem acontecendo.
eu ouço muito em rodas de amigos falarem assim, que a nova chupeta da criança é o videozinho, o tablet com a Peppa Pig, né? A criança chora, coloca um tablet lá na frente da criança. Para na hora. Não tem nem idade, gente. Tem meses de idade, já fica com o dedinho lá querendo mexer. Eu digo que elas já vieram com o DNA modificado. Elas botam o dedinho. Sim, elas botam o dedinho. E é cômodo, porque eu deixo a criança quietinha. Mas só voltando um pouquinho, que você falando de criança, segunda-feira eu tive uma reunião numa escola famosíssima aqui de Campinas, antiga, por questão de ética eu não vou falar o nome. E eu estava aguardando a minha vez para entrar para a reunião, e saí ali 40, 50 crianças, mais ou menos 9, 10 anos, 11 anos, meninos e meninas, de uma sala para ir passar para outra. E eu sentado, né, no sofá, aguardando a minha vez, e eu percebi o seguinte, as meninas toda delicada abriam a mão. Abria a porta. E uns 4 ou 5 garotos chegavam perto da porta e chutavam a porta. É uma escola de rico, onde só tem rico. E talvez falta, naquelas crianças que chutaram a porta, talvez não seja nem educação, talvez seja uma conversa entre o pai e a mãe, dizendo que a porta a gente se abre com a mão e não com o pé. Eu acho que está faltando isso também. As crianças às vezes fazem as coisas e não tem parâmetro, nem sabe se está certo ou está errado. Exato. Voltando é aquela história de dizer, é tudo igual, então eu posso dar uma porrada nessa menina que ela vai aguentar. Não vai, tadinha. Ela é mais fraca do que o homem, não é mesmo? Sim, tem 2 coisas que eu acho aí na sua fala para a gente pensar. Hoje em dia falta muito limite para as crianças. Falou a frase correta. Falta limite. E quando as crianças não têm limites, elas acham que pode tudo. Talvez por isso que ela esmurre, né? O outro, ela chute a porta. E os pais, às vezes, pecam por não dar limite. E chega na escola, diante de limites, há aquele conflito. E ainda delegam ao professor. Acho que o professor tem que ser o educador. Para a escola tem sido delegado várias funções, várias funções, né? E essa geração, esse tipo de criança, esse tipo de adolescente, esse tipo de jovem, que é criado sem limite, aí vem o segundo ponto, não aguenta frustração. Aí a gente pode dar um saltozinho para a depressão e um saltozinho para o suicídio. Nós estamos vivendo tempos onde o fracasso que faz parte da vida da gente, a gente fracassa. O fracasso nos faz crescer. Sim, mas essa geração não aguenta, não aguenta fracassar. Sim. É complicado isso. A gente sempre costuma comentar aqui na rádio, muito esse assunto sempre vem à tona por causa de algumas coisas do governo atual. Que a gente fica falando muito sobre a educação que era de antes, né? Quando eu tinha meus 16 anos, vou contar minha idade aqui, eu tô com 40 agora, né, Roberto? Idade gostosa. Novinho. Então a gente tinha o quê? Era educação moral e cívica. Depois a gente viu isso ser retirado das escolas. As Depois, coisas boas foram retiradas. Filosofia que fazia o pessoal pensar. E a gente ouvia, e sempre ouvindo que a educação é o mais importante de um governo, de uma escola. Então a gente fica até um pouco revoltado, né, Roberto, com isso, porque eu até vou ir um pouco mais além, que assim, eu acho que até, a gente não é aqui, não tem partido político, mas eu acho que o governo atual de 16 anos atrás, até antes, que a educação é abandonada, né, vamos falar sério. Às vezes eu comento com o Roberto várias coisas sobre professores, que é isso que você está falando, as pessoas, os familiares estão delegando outras obrigações que não são dos professores, né? Parece que o professor que tem que educar a criança dentro da escola, ele tem que voltar bonitinho para casa. Não é. A gente sempre ouviu que a educação vem de berço, não é isso, Roberto? Sim. Então a gente está sempre falando, eu acho até que esses governos anteriores, porque agora a gente está colhendo, né? Vamos falar assim, a gente está colhendo um fruto do que é a educação hoje. Meu filho está com 18 anos, e tomara que ele não esteja ouvindo, mas eu sei que, às vezes, a base que nós tivemos lá atrás, cara, não chega nos pés do que é hoje. Não chega mesmo. Do conhecimento que a gente adquiria, dessa educação de jurar a bandeira. Eu lembro que a gente cantava, no meu caso, o hino de Sumaré, o hino do Estado de São Paulo e o hino nacional. Que é a coisa mais linda que existe. E esse já era o começo da estrada na escola, né, do dia, o diário. Então, eu acho que isso tinha que voltar. Eu acho que... Você acha que é um fator importante, esse lance do civismo, né?
Eu acho que é importante, sim, mas desde que venha acompanhado disso que a gente está falando. Porque, por exemplo, eu sou mais velha que você e eu vejo... 10 anos não vale. E eu vejo que lá atrás era algo... se bem que a gente não questionava, mas era, olhando hoje era meio imposto. Exato. Eu, por exemplo, eu tinha medo de algumas coisas na escola. Né? Então eu acho que esse sentimento de medo diante de algumas coisas, por exemplo, do hino, isso não faz sentido. Mas eu acho importantíssimo eu saber o hino. Mas eu penso assim, eu tenho que saber cantar o hino, que tem uma letra complicada e é belíssimo. Belíssimo. Mas eu tenho que ser cidadã, porque é muito fácil eu cantar o hino. O mais difícil é fazer os dois, que são complementares. Eu canto o hino, eu respeito o meu país, eu amo o meu país, eu tenho disciplina, que é o que falta, mas eu sou tolerante, eu sou compreensivo. Eu diria assim, que é uma cultura para paz, né? Que envolve, sim, civismo. Mas não adianta a gente ter civismo se esse civismo não for acompanhado de outras atitudes. Eu vou fazer uma comparação talvez até grosseira. Seria como aquele cristão que vai na igreja, senta, ouve, sai e não cumprimenta, não cumprimenta o irmão lá fora. Então eu acho que tem que vir acompanhado, né, dessas posturas, dessas atitudes. É um conjunto, né? É um conjunto. Mas aí a gente pode voltar para aquilo de falta de limite. Né? Falta de limite. Falou a frase correta, falta de limite. Esse é o que, até voltando nesse assunto da educação, jamais na minha vida eu vi alguém agredir um professor. Ou no nosso tempo não tinha verbalmente não, que fosse. Não tinha. A gente tinha respeito, eu, disciplina. Nos meus 30 anos de sala de aula, nunca ninguém me... Mas aí tem a sua excelência e tudo, do seu trabalho, né? Também o respeito que você adquire, né? Você conquista dos seus alunos, eu acho. Porque é muito complicado. Eu vi, assim, na minha época, pessoas sair, tirar 0 ou 5 de nota na prova e sair e furar o pneu do professor, arriscar o carro. Isso foi o mais grave que eu vi na minha época. Hoje as pessoas agridem os professores na sala de aula. É um absurdo tremendo. Boa tarde a todos meus queridos ouvintes. Eu quero pedir para vocês a compreensão. E, por favor, continue ouvindo o Rádio Campinas Digital nessa tarde maravilhosa de 13 de março de 2019. Eu quero pedir o seguinte, nós estamos com problemas, não somos nós, Campinas e região, acredito que sim, e nós não conseguimos jogar no Facebook, está com problema o Facebook. Eu peço 1000 desculpas para vocês, mas vocês podem me acompanhar aí pelo Facebook. Você que está ouvindo a Rádio Campinas Digital, entra lá no Facebook e me acompanha, porque pelo YouTube. No YouTube, desculpa. No YouTube você vai acompanhar a gente, porque parece que até o Instagram está fora, né? O WhatsApp também tá fora, tem alguma coisa geral aí no ar. Então acompanhe a gente pelo YouTube que você vai acompanhar eu nem vou falar entrevista porque está tão gostoso esse bate-papo. O Facebook sabia que o nosso assunto era muito importante com a Gisela, e resolveu dar uma boicotada. Vou falar aqui no ar, Gisela, você está convidado a voltar novamente aqui quando o Facebook estiver, que eu tenho certeza que a gente vai bombar. Eu quero mandar um parabéns especial para Dona Maria, a mãe da Elísia e da sua neta, Dona Maria, Ana Laura. Maria. Deixa eu namorar com a sua filha. É mentira, hein? Tô bem casado, eu vou dormir para fora hoje. Maria, eu desejo a você um parabéns especial, que essa data se reproduza por longos anos, que você seja muito feliz, com muita saúde, com muita paz. E quem está mandando um parabéns especial para você é sua filha Elísia e a sua neta Ana Laura. Felicidade para você, Maria. Você pode estar ouvindo a gente mais uma vez pelo YouTube, já que nós estamos com problema na rede, o Facebook aí não quer dar esse prazer pra gente hoje. Mas tenho certeza que ele vai voltar. Doutora Michele Lalo, vamos processar o Facebook. Vamos processar o Facebook para ver se a Rádio Campinas Digital ganha um dinheiro aí, doutora. Minha querida Gisela, fala um pouquinho para os nossos ouvintes sobre
depressão. O que que causa? Eu não sei se já tem esse conhecimento. Uma pessoa normal, o rapaz ou a moça, que eu vejo bastante aí, de repente está com depressão, se tranca em um quarto, não quer comer, não quer beber, não quer... E o que eu pude observar, que eu tenho amigos que teve depressão e agora melhorou, mas nunca mais foi o mesmo. Fala um pouquinho para nós sobre depressão. Quando eu digo que é preciso falar sobre depressão, é porque ainda há um mal-entendido muito grande. Há muitas pessoas ainda que acham que a pessoa que está com depressão, ela está com uma frescura, que ela falta Deus no coração dela. Eu vejo muito isso. Ouço muito isso também. Sabe? Nossa, essa pessoa não tem Deus no coração. Gente, o depressivo é o primeiro que gostaria de sair desse estado. A depressão é uma doença silenciosa, né? Ela vem quietinha. Ela é complexa. Ela não tem uma causa só, né? De novo, tem os fatores genéticos, né? Que são, se a gente tem alguém na família... Eu costumo dizer que cada ser humano é um mundo, né? Porque vem... Exato. Se tem alguém na família, se a família tem casos de depressão, é muito provável que a pessoa desenvolva. Não, provável. Sim. Os genes têm um papel, sim, mas o ambiente também é fundamental. Normalmente, né, as pesquisas mostram que a criança que sofreu algum trauma, né, esse trauma pode ser psíquico, pode ser ter visto alguém passar por uma situação, o ambiente da casa, por exemplo, ser pesado, estupro, assédio, uma criança que foi assediada, estuprada, ela carrega na memória, ela carrega na sua mente, e isso, às vezes, até ela nega. E lá na frente isso vai se manifestar. O ambiente que ela vive, socialmente falando, também influencia. E há uma explicação biológica. Né? Para a depressão? Para a depressão, sim. Por quê? Porque nós somos também movidos por hormônios. Sim. E a pessoa que tem, por exemplo, baixo nível de serotonina, dopamina, ela tem uma chance grande de desenvolver a depressão. A depressão, muitas vezes, ela é confundida com tristeza. A tristeza é algo comum ao ser humano. Todos nós temos momentos de tristezas. Exato. Dias de tristezas. E às vezes, olha como você falou, nós somos um mundo. E às vezes, por exemplo, uma pessoa que passou por uma perda, perdeu alguém. Hoje, né, nesse dia tão triste para nós brasileiros. Por exemplo, essas mães, pais que perderam seus filhos hoje na escola, coisa muito triste. Muito triste, porque isso como mexe. Será que está o psicológico dele? Pois agora? É algo que elas vão levar para a vida inteira. Mas, vamos pegar 2 exemplos. Há uma mãe que desafortunadamente perdeu o seu filho hoje. Outra mãe na mesma situação perdeu o seu filho hoje. Mas ambas passarão por momentos terríveis de tristeza, de luto. Mas pode ser que uma não fique depressiva. Ou nenhuma delas fique depressiva. É complexo a gente falar de depressão. Generalizar isso. Sim. Agora, eu acentuaria o fato da gente tomar muito cuidado com a pessoa depressiva. Porque ela precisa ser ouvida. Primeiro, ela precisa ser encaminhada. Né? Precisa ser encaminhada, porque há tratamento. Uma pessoa com depressão pode levar ao suicídio? Pode. Normalmente a pessoa que tem depressão, ela tem pensamentos suicidas. Pensamentos. Os 3 temas que você trata, eu acho que eles caminham praticamente juntos, né? Sim, caminham juntos. Agora, nem todo depressivo vai tentar... Vai ser suicídio. Sim, nem todo depressivo. Agora, normalmente passa pensamento suicida. Eu vou pedir um tempinho, você manda uma música pelo YouTube. Aí a relação... Uma música mais antiga. Roberto. Não, desculpa. Desculpa, pensei que podia. Desculpe. A relação, imagina, nós estamos aqui num bate-papo. Não, desculpe o YouTube, que eu ia botar uma música, não pode. A relação familiar é muito importante nesse momento, né? Porque, por exemplo, o depressivo, ele não
tem vontade, ele perde a vontade de tudo. De tudo. Há casos de depressão que a pessoa fica meses na cama. Ela se levanta para comer e volta. O que leva a pessoa a isso, você já disse. E o que seria aconselhável uma pessoa que está em depressão, a família fazer para eles voltarem ao normal? Olha, a pessoa depressiva, ela precisa de tratamento, ela precisa de um psiquiatra, de um psicólogo, né? E a gente, apesar da gente estar em 2019, ainda tem gente que oferece resistência para buscar esses profissionais. Porque acha, né, que vai resolver sozinho, ou então fica envergonhado de falar que foi de um psiquiatra, de um psicólogo. Eu tenho aquela coisa esse defeito. Eu não gosto nem de ir no médico, vou dizer que você falo. A gente tem essa coisa de psiquiatra é coisa de louco. Exato, né? Exato. Ainda tem esse estigma de que psiquiatra é para louco. Né? Então, é verdade. A pessoa precisa... Eu sei porque minha mulher falou que eu precisava de um psiquiatra esses dias. Mas a gente fala brincando. Então agora eu fiquei muito mais tranquilo. Como a gente fala brincando também, por exemplo, né, quando a gente é jovenzinha e a gente briga com a mãe, a gente pensa, eu queria morrer agora para ela chorar, para ela sentir remorso. Mas isso é completamente diferente do pensamento do suicida. Outra coisa, outro estigma. O suicida é um covarde. Ele não é um covarde, é uma pessoa que está doente. Doente. É isso. É uma pessoa doente. Alô? Alô? Oi. Pode tirar. Já entrou alguém no vácuo da nossa entrevista, hein? Não, na linha, mas não tá não. Eu vou falar um pouquinho agora, que me pediram para falar. Eu não sou filiado a partido nenhum. E política é uma coisa gostosa de conversar pelo seguinte: a política existe até dentro da casa da gente. Exatamente, sim. Roberto. Todo mundo tem essa mania. Eu não gosto de política. Mas mentira, a gente cresce na política. Cresce na política, isso é a maior verdade. Então eu quero falar um pouquinho o seguinte. Eu quero falar um pouquinho sobre a reforma previdenciária. Eu quero dizer para os meus amigos deputados, senadores, e quem está contra a reforma previdenciária, para pensar mais um pouco. A reforma previdenciária não é de governo atual. A reforma faz tempo que precisava fazer essa reforma. E parece que tem gente que torce para não fazer reforma. Eu quero dizer o seguinte: hoje nós temos no Brasil milhões e milhões de pai, de mãe, de avô e de avó sustentando a sua família com aposentadoria. E que se não for feita uma reforma, esses aposentados não vão ter dinheiro para receber. E como vai ficar as pessoas que vivem desse salário dos aposentados? Que Deus ilumine a cabeça dos deputados e senadores e vote com urgência a reforma da Previdência Social, porque senão nós vamos ter uma dificuldade tremenda. Eu sei que é coisa eu não vou falar de esquerda, eu vou falar de oposição. Oposição. Né? Mas eu ainda não vou falar um pouquinho da esquerda assim. Eu quero dizer uma coisa, o seguinte. Não se empolgue, Roberto. Eu quero dizer uma coisa, o seguinte. Brasileiro tem que gostar do Brasil. Brasileiro tem que gostar do verde e amarelo. Gente, por favor, se vocês não estão contentes com o Brasil, vai para Venezuela, vai para Cuba, para Bolívia, que não é melhor do que aqui para vocês. Olha o processo. Eu fico louco com vocês, que vocês ficaram ricos no Brasil, nas costas do povo brasileiro, levando vantagem, e agora mete o pão no Brasil. Não faça isso, pelo amor de Deus. Vamos votar a reforma assim da Previdência para que esse país melhore. Deixa eu aproveitar esse gancho que a gente deu um tempinho aqui com a Gisela e você está falando do governo. Nos bastidores você tinha me perguntado sobre algo que o Bolsonaro tenha feito de bom junto com essa reforma. E tem uma notícia, está falando que ele faz tudo ruim? Tem uma notícia aqui direto de Brasília de hoje. Ó. De hoje, aí, manda lá. O governo publicou nesta quarta-feira, dia 13, decreto que extingue 21 mil cargos de funções comissionadas e gratificações no Serviço Público Federal, com o corte à economia anual para os cofres
cofres públicos é estimada em 195 milhões de reais. E isso ele já está economizando. Parabéns, capitão, que esse dinheiro vai sobrar justamente para educação, segurança e saúde. E fala que a medida faz parte do pacote de metas para os primeiros 100 dias de governo do presidente Jair Bolsonaro. Olha que bacana. Meu querido Vivaldini, o YouTube não foi pro ar, meu querido. Muito obrigado. O Facebook, aliás, não foi pro ar. Muito obrigado por estar acompanhando a gente pelo YouTube e pela Rádio Campina Digital. Meu muito obrigado, Vivaldini, a toda a sua família aí de Limeira. Um forte abraço para toda a família. Mas fique conosco pela Rádio Campina Digital e pelo YouTube. E a minha querida Gisela Breno, ela vai voltar aqui na rádio, não sei se semana que vem, da outra, eu preciso para dar mais uma aula. Para dar mais uma aula fantástica. De 3 assuntos importantes, como é a depressão, o suicídio e a outra é a ansiedade. Eu sou ansioso, viu, rapaz? Eu acho que todo brasileiro é, né, meu querido Vivaldini? Muito obrigado aí, Vivaldini. Aí, Limeira, você está com o Face no ar? Porque aqui em Campinas nós não estamos, viu? Muito obrigado por estar conosco. Eu tenho uma pergunta para Gisela, posso fazer? Pode ou não, deve. Você falou agora e eu estava falando da minha ansiedade particular aqui. A ansiedade, ela pode ter um estágio que ela vai se tornar alguma dessas outras duas, desses problemas? Ela Sim, de repente é o início disso? Exacerbada, tudo que está fora do padrão da normalidade, ela pode. Tudo que é demais faz mal. Porque a criança ansiosa, e eu volto a insistir na quantidade de crianças... de crianças ansiosas na escola, ela se frustra, né? E para ela passar para o estágio de depressão pode acontecer, sim. As crianças também estão muito pressionadas. Os políticos, os maus políticos fazem tanta bobagem, eu diria um termo até forte, uma orgia com os nossos valores, eu sempre toco em valores, com as nossas esperanças, e os pais ansiosos transmitem isso para a criança. Então, uma das causas, por exemplo, da ansiedade, os pais hoje tratam as crianças como se elas fossem adultas. Conversa-se de tudo. Verdade. Conversa-se de tudo diante de uma criança. A criança, ela não tem o seu cérebro ainda preparado, ela não tem o seu nível de consciência crítica para definir algumas coisas, para separar. Correto, então, de repente, os pais despejam, né, sobre as crianças algumas informações, alguns fatos que deixam a criança triste, ansiosa. A gente se esquece de que a criança ela passa por fases, e a gente às vezes acaba matando essas fases. Tem exemplos clássicos, por exemplo, de sala de aula. A mãe, o pai, não sei porquê, não foi com a cara do professor, chega em casa, ao invés de ter uma conversa, né, de adulto para adulto, fala, não gostei daquela professora. Exato, ou lá na escola não. Olha, filha, a sua professora é um horror. Chata, pronto, a criança está absorvendo aquilo. Essa assim professora mesmo, viu? É porque tudo isso acontece e eu vejo acontecer, viu? Porque eu tenho um estacionamento que é da 300 pais mais para uma escola, só não vou falar o Roberto tem uma ligação, de certa forma, né? Dentro disso que está aí. Ele tem um estacionamento enorme num colégio famoso aqui de Campinas, que ele vê... não falei não. E ele vê assim, olha, nos colégios, trâmite, né? Nos colégios famosos, nos não famosos, acontece isso. Sim. A criança muitas vezes é massacrada por sentimentos ruins. Sabe casos que a mãe tem 2 filhos, esquece um. Sim. Um carro, vai embora. Desculpe a risada, mas eu sei que isso acontece, acontece, infelizmente. A mãe, quando chega no portão assim, eu não sei por que, olha para trás. Ai, meu Deus, aí fica doido, vai buscar. Então, você imagina, entra na ansiedade dos pais, né? Eu acho que é tudo conectado uma coisa com a outra. Esquecer seu filho desse jeito. Você estava falando desse assunto, eu acho que até aquela época, então, que os pais falam assim, vai dormir agora, que é 7 horas, e isso aqui não é assunto para criança. Exato. Olha que sabedoria. Isso não é assunto para criança. E a gente ficava bravo, mas ia pro quarto, ficava lá fazendo alguma coisa. Sossegado, é verdade. Você lembrou bem. Eu sofri essas coisas aí, rapaz. Sofreu, mas você agradece. Graças a Deus, É esse o ponto. Às vezes a gente está deseducando as crianças, né? É verdade. E elas ficam tristes
e sem saber elaborar aquela tristeza. Né? Não pode. Determinados assuntos, como você falou, não são assuntos para crianças. Deturpação dos valores gerais, né, eu acho. Vamos ouvir aqui o pensamento do dia de hoje. Julgue seu sucesso pelas coisas que você teve que renunciar para conseguir. Não é? Você sabe, hein? O santo do dia hoje, para vocês que são católicos, é Santa Eufrásia. É cada santo, me perdoa. Outro dia Santa foi Eufrásia, aquele hein? que você falou, como é que era o outro dia do santo? Ele falou assim, o santo Euquério. Eu falei, Nossa, isso eu não conheço. Não, mas não existe mesmo, Roberto. Aí ficou assim, o santo Euquério. Eu falei, o que esse santo quer? Aí depois a gente foi ler de novo, né, Roberto? Era santo Eleutério. Eleutério, estava errado, né? A gente dá dessas na rádio, é o que fica animado. Olha, mais uma vez, muito obrigado por você estar aí com essa paciência, seguindo a gente no YouTube e pela Rádio Campina Digital. Nós estamos devendo essa entrevista aqui, vamos fazer uma próxima, também pelo Facebook, onde vocês podem acompanhar, perguntar. Infelizmente hoje a gente está meio atrapalhado aqui, porque a gente está acostumado a fazer com o Facebook ali, pessoal, né? Já vai interagindo com a gente, e a gente se Mas teremos várias outras oportunidades. A gente ficamos aí. A gente se né? apossou da Gisela agora. Todo assunto você está Eu quero pedir também desculpa aos meus patrocinadores, que logo depois que a gente, um pedacinho aqui faltando um pouco, faltando um pouco, a gente vai sair do YouTube e vou fazer um comercial só pela rádio, porque eu tenho um profundo respeito pelos nossos colaboradores e patrocinadores. Que mantém a rádio de pé, não é mesmo? Mas antes um pouquinho, como a gente está precisando de um dia muito triste, está precisando de amor, mandaram uma carta de amor aqui para mim, pedindo para me ler no ar. Eu até gostaria hoje, eu vou abrir uma sessão e vou pedir por meu parceiro, Arthur Rezende, ler esta carta de amor que me mandaram aqui, Arthur. Vamos lá. E eu gostaria que hoje, que o Roberto sempre lê, né? Então hoje vamos variar um pouquinho. O meu Arthur Rezende vai ler essa carta de amor, porque é importante falar de amor num dia como hoje. O importante é saber aqui que a gente vai ficando mais velho e vai perdendo a visão. Mas que bom que está grande. Está muito grande aí, Arthur. Você não enxergar ótimo. isso daí, pelo amor de Deus, Arthur. Isso vai ser legal. Bom amar você, o quanto me faz bem... Desculpa, vou voltar. Bom amar você, o quanto me faz bem esta ternura que nos cerca, mesmo quando você não está exatamente ao meu lado. Sabe, amar-lhe e sentir-me amado... Desculpa, de novo, é porque tem umas vírgulas que tá aqui. Foi você que recebeu essa carta aqui, Roberto? Foi eu que recebi. Eu vou começar a fazer tudo de novo. Vamos lá. Ô, Edu, tá ruim esse Não, tá ruim. Você tá sem óculos. Mas vamos lá. E vai ser do jeito que... Você quer que eu leia? Eu leio. Não tem Pode problema. ir. Bom amar você, o quanto me faz bem essa ternura que nos cerca, mesmo quando você não está exatamente ao meu lado. Sabe, amar-lhe e sentir-me amado por ti é a melhor de todas as sensações que eu já experimentei na vida. Com você, me sinto feliz e poderoso. Sinto-me livre, no sentido de ter a segurança de tomar qualquer atitude, qualquer rumo, sabendo que estou agindo em busca do melhor para nós dois. Tenho sempre muita saudade de você, mas é uma saudade gostosa de sentir, uma saudade doce e terna, tranquila, pois sabe que será saciada, e muito bem saciada, assim que meus olhos tocarem o brilho do teu olhar e o risonho branco da tua boca. Minha querida e adorável criatura, que a pureza deste meu sentimento, que eu percebo, recíproca, perdure plena e intensa por toda a vida. Sinceramente. Não sei o nome do autor. Não botou o nome. Ô, meu anjo, você que me enviou essa carta de amor, parabéns, viu? Desculpe qualquer erro de vírgula e desculpa aí qualquer pontuação. coisa do Arthur Rezende. O que eu quero Que dizer geralmente é o seguinte, a gente lê antes, né? Preparando. Me quero- pegou no susto, quebrou minhas pernas de novo. eu quero Roberto? eu quero te dar os parabéns pela carta de amor, já que hoje até a nossa querida Gisela Breno falou que está faltando amor na nossa vida. Não é isso, Gisela? Sim. Então, por isso que eu li a carta do amor aqui.
da minha querida que enviou, só que deveria ter botado o nome, porque agora a gente fica sem saber quem foi que mandou a carta de amor, né? Mas a mensagem é maravilhosa. Mas a mensagem é maravilhosa e hoje nós precisamos de muito amor. Minha querida Gisela Breno, nós falamos de suicídio, falamos de depressão. É uma coisa que está em moda, está de depressão, qualquer coisa. Ih, rapaz, fulano está em depressão. E coisa. Eu vou voltar um pouquinho no suicídio. O que leva uma pessoa a se suicidar? De novo eu vou voltar para a sua fala. Nós somos um mundo, nós somos muito complexos. Muito complexos. E por uma pessoa chegar ao suicídio, a gente diz que ela está doente, ela está com algum transtorno mental. Porque por mais difícil que seja a vida, é muito gostoso viver, né? Sim, o instinto para viver é muito forte, é muito mais forte. E se a pessoa perde isso, está fora do... E é complicado, porque às vezes às vezes não, na maioria das vezes a pessoa não quer morrer. Ela está dando um grito, ela está pedindo socorro. É a forma esquisita para nós, né, de encarar isso, mas ela está pedindo socorro, ela está desesperada, ela está passando por pensamentos horrorosos, ela vive num tormento, ela não quer morrer na maioria das vezes, ela quer se livrar daquilo que oprime, né? A violência pode levar ao suicídio? Eu acho que esse ambiente que a gente vive fomenta isso. Fomenta. Eu vejo, por exemplo, olha só, esses jogos que se tem hoje. Que é tipo aquele da baleia azul, que foi um terror, né? As crianças absorvem aquilo, os adolescentes, como se fosse a coisa mais natural. De novo, eles não têm filtro para isso. Mesmo os joguinhos, há muita simulação de guerra, de extermínio, de matança nos joguinhos. E isso cria uma onda de violência na criança. A criança vive exposta à violência. Eu acho que a violência leva, porque tem homem que mata a família ou mata a esposa e depois se mata. Então eu acho que a violência é tão grande, a coisa tão grande que leva ele ao suicídio. Acaba ficando banal. Eu até tenho um exemplo assim, o meu avô, que ele era americano, já faleceu. Eu chamo ele de avô-drasto, né? Porque é um avô que a gente adotou e ele adotou a gente. A cultura dele é americana, ele era dos Estados Unidos. E quando ele veio para cá, a gente notava, assistindo filmes, né? Na época era o Exterminador do Futuro, e dava um tiro, caía uma perna, e dava outro tiro, e as crianças tudo assistindo. E ele já falava, ele era altamente, não é cético, ele era preocupado com dessa cultura, porque chegou uma hora que virou banal. Vira. Agora no WhatsApp, a gente tem amigos que mandam imagens horripilantes de acidentes. Uma pessoa acabou de perder uma perna, sofreu um acidente, a pessoa vai lá e filma e manda para os amigos, gente. Então, eu acho que essa banalização da violência acabou ficando um negócio... Você acha que as redes sociais, a informação hoje com muita facilidade, facilita a violência? Olha... Não sei se ela facilita, mas a gente tem visto coisas horrorosas. Vamos colocar uma faca de dois gumes. Trouxe muita coisa boa, sim, porém... E como diz um grande pensador italiano, Umberto Eco, a internet deu voz a um bando de imbecis. Também. Porque antes, ele mesmo fala que o que a gente falava, ele diz, né, na frase dele, o que se falava antes num bar, depois de um copo de vinho, hoje se fala, também todo está sendo mundo jogado, se acha dono da verdade. Uma falta de respeito, uma falta de consideração. Hoje, por exemplo, já foram propagados os vídeos que mostram as crianças mortas na escola. Olha que falta, de sensibilidade. Isso é desumano. Eu não respeito a dor do outro, né? Então, para uma pessoa sensível, esse caldo cria ansiedade, depressão, se já tem os fatores, como eu falei antes, né? Mas o suicídio é algo muito complexo, mas a pessoa dá sinais. Nisso que eu ouvia do meu avô, ele ficava totalmente assustado. A pergunta que eu quero fazer. O suicídio dá sinal para que a família perceba que aquela pessoa está em evolução do suicídio? Olha, acho que nós perdemos um pouco o olhar demorado para as pessoas, para os filhos, para os amigos.
Perdemos. Isso é um fato. Mais uma vez está faltando amor. Mais uma vez, porque dá trabalho amar o outro, Gente, no sentido verdadeiro da palavra. Dá trabalho. Hoje, numa roda de conversa, você faz uma reunião da empresa, qualquer coisa. O pessoal que se junta numa lanchonete, num bar, na família, em casa, na mesa, você pode olhar. É impressionante. Se tem 6 na família, 7 estão com o celular na mão. Exato. Né? Geralmente você não tem mais. O meu filho me respondia na mesa, Roberto, pelo celular. Às vezes, a gente estava na minha frente e falava: oi, pai. É impressionante essa mudança. Tem coisas boas, que nem você está falando, e tem coisas extremamente perigosas. Né? E volto a reafirmar: falta cuidado, falta olhar. A gente não está olhando mais. O nosso olhar está para baixo, está para o celular. A gente não vê sinais que a criança mudou o comportamento, né? Porque um depressivo, um ansioso, um provável suicida, ele dá sinais. O comportamento muda. Às vezes, fisicamente, ou emagrece, ou engorda. Falta conhecimento para ficar atento a esses, né? Que é os filtros, né? Ficar atento. Sim, de novo, dá porque trabalho. Porque eles gritam, né? Que nem você falou, eles estão gritando pra gente. Olha, preciso de ajuda, preciso de ajuda. E quando eles falam, principalmente nesses casos, né? Eu vou me matar, eles dão pistas. Esse moço que se suicidou hoje, acho que é o mais velho, se não me engano, porque eu ainda não peguei a reportagem na íntegra. Mas no Facebook dele, a imagem dele era de arma, era de soldado, era de violência. A própria vestimenta dele, né, como estava se vestido, já era então são sinais, né? Às vezes o pai é militar, a pessoa tem essa índole de gostar e tudo. Depois que tem que saber filtrar, né? Essas informações. A gente precisa desenvolver uma cultura de paz, mas paz nos atos. E eu digo paz assim, até de ficar um pouco mais com o filho. Mas eu trabalho o dia inteiro. Todo mundo trabalha. Né? Eu preciso, e não é quantidade, não é quantidade, né, de tempo, é qualidade de tempo. Eu acho, no meu modo de ver, eu acho absurdo, por exemplo, nas férias, pais que podem ficar com os filhos. Eu não estou me referindo àqueles que não podem. Sim. Mas pais que podem ficar com os filhos, já matriculam o filho numa escolinha de não sei o quê, levam para o shopping o tempo todo. Sabe? Porque o que eu vou fazer com meu filho, com a minha filha, 30 dias ele em casa? Infelizmente. Nós estamos perdendo esse cuidado. De novo, amar não é para qualquer um. Amar requer cuidado, esforço, olhar. Paciência. Né? Eu acho legal essa visão, que nem você tem o estacionamento que é bem grudado na escola, ela como professora. Então a gente sabe bem desse assunto. No que você vê no dia a dia, que nem você falou que tem mãe que esquece o filho lá dentro do carro. E você deve ver muita coisa ali, né? Que também não está dentro do ambiente escolar, que também deve dar esses sinais. Quer ver, né? falando de escola, um sinal muito grave. O pai e a mãe, de poder aquisitivo isso um pouco mais, maior, chega na escola, no berçário até, e faz a seguinte pergunta para a escola. Essa escola prepara para o vestibular? Nossa Senhora. Veja, a preocupação está lá. Lá na frente. O pai e a mãe, esse tipo de pai e mãe que estou me referindo, e que a gente pode analisar também porque que ele é assim, né? Exato. Mas ele não pergunta... Ele não se faz a pergunta: será que meu filho vai ser feliz aqui? Será que ele vai brincar? Será que ele vai se desenvolver? Saúde, né? Exato. Aí esse filho que foi criado sob pressão, ele pega também, às vezes, escolas que pressionam, porque ele tem que passar no vestibular, porque ele tem que não sei o quê, porque ele... E ele não passa. Não se tem falado. Porque falar sobre suicídio, noticiar suicídio estimula outros suicídios, mas há um número assustador de adolescentes que, por conta de não terem passado no vestibular, se suicidam. No Japão é uma coisa comum. No Japão, né? Mas aqui no Brasil isso está meio velado. Por isso que eu falo, é preciso falar. É de extrema importância a sua presença aqui hoje, porque a gente sabe disso. Eu concordo com a Gisela pelo seguinte, eu estava em algum lugar e alguém perguntou para uma autoridade lá por que se divulga muito pouco suicídio. E a resposta que eu ouvi foi que não divulga para se para não estimular isso. A Gisela tinha comentado isso antes comigo. Então, eu queria... se divulgar publicamente, mas a gente precisa conversar, precisa ficar atento. Esse bate-papo da gente sobre suicídio é muito importante.
Então, os pais, eu vou repetir isso, eu vou dizer por quê. Quando eu era presidente do COMEN, Conselho Municipal de Entorpecente, eu achei toda quinta-feira, eu reservava das 14. Era da 14 a 16, depois foi para 17, para depois 18, tinha dia que eu saí 8 horas da noite, recebendo as famílias dos dependentes químicos. E recebendo também os presidentes, os usuários de drogas, dependentes químicos. E como é que eu fazia isso? Alguém me ligava e dizia, eu preciso da sua ajuda, me manda aqui a sogra e o sogro, quando era casal. E eu bati um papo com a sogra e o sogro. São visões diferentes. E depois eu pedi o pai e a mãe, e o pai e a mãe. Depois eu chamava ou o padrinho ou a madrinha, que são mais ligados à família, para mim fazer uma ligação. Você chegava no dependente, você já várias vezes, sabe qual era a conclusão que eu chegava? Eles eram mais doentes do que quem estava dependente. Olha que triste, porém maravilhoso o seu método. Todas as vezes, mas várias vezes. Eles eram mais doentes. Isso era quanto tempo atrás, Roberto? Foi em 2012, né? Eu pergunto de data, porque agora... Era de 2007 a 2012, foi 5 anos. Acontecendo. E aquilo me cortava o coração pelo seguinte, porque depois eu falava com o dependente químico. E ele me contava por que ele passou a usar droga. Tudo fazia, encaixava. Né? E eu perguntava para ele o seguinte, o que mais revoltava no pai dele. E uma vez me disse, olha, o que mais me revolta no meu pai é dizer que eu sou um boca aberta, que eu não tenho capacidade nem de arrumar um emprego, que eu sou um incompetente e que desconfia, eu nunca me esqueci dessa frase, desconfia que eu fui trocado no berço, porque não é possível um pai tão inteligente, né? E uma mãe tão inteligente nasceu um filho assim. É por isso que precisa. Ele falou que no dia seguinte que ele ouviu isso, ele mudou, né? Ele não foi passou a usar droga. Então, ela falou agora há pouco, olha, eu estou prestando atenção no que ela fala. Assunto, né? Às vezes uma palavra dói mais do que uma porrada. A palavra tem poder, sempre teve, né? Olha, a ciência prova o poder da palavra. Aquilo que às vezes a gente sabe, né? A ciência prova que a palavra tem poder. Por exemplo, é muito complicado para um doente, para uma pessoa que está num estado de depressão profunda, a gente fala, olha, você precisa melhorar, mas os pensamentos positivos são fundamentais. O ser humano tem essa capacidade de fazer isso com o outro. É que nem quando a pessoa da família, eu vou abrir um mercadinho, um exemplo. Vou abrir um mercadinho para mim. Uma mercearia para mim e tal. Aí, se ele dá certo, a família inteira fala assim, eu sabia que ele era inteligente, sabia que se ele botasse esse negócio, não. Mas não é o que acontece. Se ele começa a dar errado, os primeiros a prejudicar são a família. Os mais próximos. Que começa, eu sabia, rapaz, que você não sabe tocar nada, rapaz, você não sabe nem controlar seu dinheiro, rapaz. Potencializa a negatividade da coisa. Fecha aquele negócio lá, não, fecha aquela, nem vou falar o nome, que nós estamos no ar. Porque vai acabar você perdendo tudo, andando levando o que é do seu pai. Acontece no meio artístico, né? Sim. Quando a pessoa fala, você é artista, vai ser um drogado, não sei o quê. A família, em vez de incentivar a pessoa, não, tá indo bem, o negócio tá para todo mundo assim. Então, no final vai voltar tudo pra educação, né? Não. Que é o que a gente ouve derruba sempre. A própria família começa a quebrar o coitado. Aliás, parabéns a você, porque eu sei que você é uma excelente professora, ou foi. Mas eu vejo os alunos comentarem com você e tudo, então isso é uma questão de muito respeito, muito carinho, né? Você vem plantando sementes. Arthur, eu quero inclusive aqui usar o nome da Gisela Breno para parabenizá-lo a toda professora e a todo professor do mundo, porque se não fosse a professora e o professor, você imagina o que seria desse mundo que está doente sem educação? Você imagina o que seria isso? Seria uma selva. Porque mesmo tendo bons professores, boas professoras, boas escolas, nós ainda temos aí essa situação que a gente está vendo. Sim. Eu vi só um pedacinho da reportagem, vamos voltar um pouquinho na tragédia de hoje. Às vezes a tragédia, ela está dizendo para você que ela vai acontecer. É que pouca gente pouca gente presta atenção. Eu vi um repórter falar o seguinte, entrevistando um professor, e o professor falou,
essa escola vem há tempo fazendo isso, onde os professores são agredidos, sobre não sei o quê, sobre não sei o quê. Então, veja bem, os próprios alunos brigando, mandando lá dentro, e ninguém tomando providência, e se criou ali, talvez alguns bandidos como eles, que eu nem sei se eles estudaram lá, parece que um estudou. Porque já vai criando aquela revolta e vai achando que o mundo é violento mesmo, e que tem que ser desse jeito. Eu penso assim, estou certo? Olha, eu não sei ainda se já foi comprovado que um deles era ex-aluno. Eu ouvi um repórter dizer que parece que não era. Às vezes tem um outro caso aí muito grave. Às vezes é um aluno, não que justifique, nós não falamos de justificativo, mas um aluno que sofreu bullying. O bullying é uma coisa muito séria, sobre isso, muito séria. E é a forma, não sei se mas eu estou falando agora do mas bullying o bullying na escola. É um fator essencial. É um fator que denigre, que deixa a criança, o jovem... Sempre existiu o bullying? Sempre existiu. Todo mundo passou. Eu acho que agora está mais... Tem esse nome e está mais divulgado. Né? Por outro lado, vamos separar. Tem muito mimimi também. Tem. Né? Tem hoje muito mimimi. É a geração mimimi que fala. Não posso falar nada. Eu volto ao tempo antigo e acho que parece que de primeiro os meninos eram diferentes. Porque eu via nas escolas, eu estudei na roça, no interior, na fazenda. E eu via quando o menino lá fazia não sei o que o cara não gostava, já saía na porrada lá mesmo, lá fora, minha mãe do recreio. Não saía dentro da sala de aula, mas saía lá fora. Porque dentro da sala de aula a gente tinha medo da professora apanhar. Sempre existiu brincadeiras e daí, graves ou não. Aquilo lá que o menino falou não falava mais, né? E resolvia o problema, acabou o bullying. Hoje em dia, a pessoa sofre lá um tal do bullying, e eles ficam doentes, vai embora retraído e entra em depressão. É que o mundo mudou muito. É diferente. O mundo mudou muito, muito. Hoje, por exemplo, a ostentação na escola é algo muito sério. Sim, hoje tem aquele negócio de outfit que a pessoa posta, fala uma camisa de R$2.000, uns tênis, é uma coisa... Então, por vários motivos, às vezes a criança, o jovem, ele se sente diminuído. Sim. Se sente diminuído. E o outro diminui também. Né? Então, são vários fatores. A adolescência é uma fase de transição muito delicada, onde os hormônios estão se modificando, a postura, ele tá entrando numa fase pré-adulta, que é complicada. E às vezes nós, adultos, desmerecemos isso. Porque homem não chora. Ainda existe isso, viu, gente? Existe. Claro que homem chora. Então, e quando não chora, infarta. Eu sempre volto nessa coisa cultural, né? A gente vem de uma coisa patriarcal. Eu não chorava. De muito machismo. Meu pai proibia que a gente chorava, né? E eu acho que até aquele problema que você falou hoje. Chora até hoje. Homem não chora. Mentira, eu choro escondido, mas choro. Sim. Mas não tem como. Até entra nesse negócio do feminicídio, que a gente está vivendo esse horror agora também. E eu conversando com a minha esposa, a gente chegou num senso comum, né? Porque assim, esse problema não é de hoje, né? Vindo com essa coisa desde a escravidão, do castigo, né? Você não fez, está errado, é castigo, tem que apanhar e não sei o quê. Até rolou algumas entrevistas antes de ontem, sobre esse assunto. Eu acho que com o empoderamento feminino, que lógico que tem que ter, eu acho que, né? Mas acho que chegou muito assim, e as mulheres acho que acabou falando assim, eu sou poderosa, não sei o quê. E os homens não estão adaptados a isso. Não estão acostumados com porque vem dessa coisa do homem não chora, homem é homem, mulher no tanque, não sei o que. Eu acho um absurdo, claro. Mas eu acho que é tudo, a gente está percorrendo um trajeto de mudança eu sempre digo muito o seguinte, grave. Se alguém me perguntar, Roberto, lá na sua casa você às vezes arruma a cozinha, lava os pratos? Às vezes sim. Mas não me faça isso para me fazer como obrigação, que o pau vai quebrar. A louça em casa para mim é infinita, que eu trabalho em casa ficou minha. Tá entendendo? No domingo eu fiz almoço. Meu filho falou, pai, eu vou almoçar com você e tal. Eu falei, não vou no restaurante. O próximo você convida eu, a Gisela e todo mundo aqui. E eu fui fazer um almoço e fiz um almoço com amor. Agora, não me manda fazer a janta. Porque eu fez o almoço, mas não lavou a louça, então. Não. E eu fui Isso criado... é pra mulher. Mulher tem que cozinhar, tem que arrumar a louça. Não, acho o seguinte, tem que haver-se uma parceria. Parceria, união, é o amor, exato, é a consideração. A mulher tem que saber, respeito. Porque o homem, ele é muito fácil de ser levado por uma mulher. É a forma de levar ele.
O homem é um animal racional, eu considero o homem muito burro. Burro animal. Eu ia falar, Viu? animal Burro racional, animal. porém besta. Porque o burro é o seguinte, não você tenho já que falar, andou é de mulher burro, que não? é inteligente pra caramba. Você já andou de burro? Já. O burro ele vai andando com você, de repente ele cima e não vai mais. Eu fui do sítio também, meu querido. E aí, como é que eu fazia? Eu descia, pegava, puxava ele, mas 10 passos pra frente, se a multa dele, ele vai embora. Eu falei, mas que rapaz, mas que burro. Que burro sistemático. Não é? É o jeito dele. Se você souber levar ele, você vai e volta com ele, né? A maioria voltava a pé, o burro empacou e não vem mais. Não, eu voltava. Não, Eu tudo voltava é de isso, burro. é trabalho. Eu ia jeitinho. A mulher, se souber levar o marido, gente, é O muito casamento é essa instituição aí Não de é? troca, de aprender. Sim. Você acha? É, porque o homem, a mulher chega assim, vamos no shopping? Aí você fala, pô, mas agora? Você sabe que eu era Já esse dá cara um aí? tempinho. Tudo que ela falava, eu já falava não antes de saber o que era. Então, mas dá um tempinho. Depois ela não me chamou mais pra nada, eu me senti em depressão. Aí Você ela- se sentiu triste. Triste Daí- e depressivo daí depois. meia Foi um hora, pouco. a mulher vira pra você e falou, bem, só uma voltinha no shopping, vamos. Meia hora depois, você já mudou. Mas você Eu tô sabe. falando isso que eu adoro shopping. Não, tá? mas Se volta eu no que ela pudesse, falou, a palavra, né? Tudo é a palavra. Tudo é o jeito de É falar. o jeito de fazer, é o jeito Outra O de... cuidado é feminino. O jeito. Falta feminino, olha, entenda bem o que eu vou Sim. falar. Falta feminino no masculino. O masculino, no feminino. cuidar, No cuidar. no entender. Isso. Exato. Porque o Concordo, homem é concordamos dependente da plenamente. mulher para nascer, para sobreviver, tem que mamar na mulher. Gente, E vamos depois falar. que ele cresce, a mulher que toma conta Tudo da que gente. a mulher meu toma à Deus frente do fica céu. muito bem melhor resolvido, muito Mas feito lógico, com muito mas mais lógico. qualidade. Tem Então, meus é- amigos que conversam comigo depois, mas eu assino embaixo. Não, Mulher não, verdade. tem pra ninguém. Mulher é mulher, obra-prima de Deus. Então, veja bem, eu acho o seguinte, as mulheres, não estou falando todas, não vou generalizar, viu? Mulher, eu amo vocês. Mas tem mulheres, por exemplo, que ganham 15 mil por mês. E o marido ganha 2. E eu vejo a situação daquele casal, dá dó dele. Ele acabou a graça, um cara que sorria. acabou Parece que ficou. Perdeu a o espaço, masculinidade porque a É. mulher ganha mais que ele. Olha que Então, falta de tem compreensão. esse lance do, né, do Você empoderamento, entendeu, essa não? coisa, tá Sim. tudo caminha junto. né? Mas eu acho que se Elas a caminham mulher, junto. é a mulher que eu conheço, a mulher dele, até posso até dizer que é minha amiga, se ela chegasse perto dele. e Você pode, que você tem amigo pra caramba, né? Então entendeu? tá Mas bom. eu acho que se ela, às vezes dá vontade de falar pra ela, mas ela é meio braba, sabe, rica. Eu falei, não vou falar não. Né? Porque ela já vem de família rica, né? Então, veja bem, se ela dissesse pra ele, amor, aqui não tem isso não, nosso salário é iguais, pelo amor de Deus, tá aqui, ó, vamos dividir, vamos eu abrir a acho conta que é conjunta assim, e vamos dar uma ela ganha força 15, pra ela ele. ganha 15, ele ganha 2. 2, eles ganham 17, é isso? Perfeito. E a renda dos dois. É isso que tem que ser. Ela fala, sabe o quê? Vira pra ele e fala, É nosso. Eu vejo muito eu isso, vou viu? trocar de carro. Hoje você que paga. Não, amanhã, não, mas você me deve tanto. Casados há Casais. tempos. Ah, não, você me deve. Não. Gente, não. Eu vou trocar Né? de É carro. junto. Aí o marido fala assim, bem, mas seu carro tá novo, né? O, dinheiro dinheiro é meu. É. Casal inteligente cresce junto. Aí ele fica quieto. E com aqui, razão, ele está sendo humilhado. Humilhado. Né? Aí Sendo o humilhado. cara pega, faz uma linha e vai embora. A mulher, ele tem outra, às vezes nem tem. Sim. Mas ele se sentiu tão humilhado, aquilo vai magoando. Olha, vai falta magoando. diálogo. Diálogo. Falta entrega. De novo, amar é complicado. Amar dá trabalho. Dá eu trabalho. não humilho o outro. Né? Eu elevo o outro. Olha, gente, eu Vai me dizer que esse sinto- papo maravilhoso já está chegando já tá ao chegando fim. ao fim. Eu me sinto honrado com a sua presença, doutora. A honra é Gilda. Eu toda vou até minha. chamar de doutora, não doutora porque tem doutorado. Só Eu tenho vou lhe mestrado. chamar, eu vou chamar de doutora. Só tem um mestradinho porque- só, imagina. eu vou chamar de doutora porque você, eu vou chamar você porque estranho Claro. de porque ela se jovem, tá? Eu também chamei você de você. Agora é tudo da família já. Olha, Gisela, você, além de ter um conhecimento tremendo, é muito inteligente. As palavras são sábias. E por isso eu lhe convido você a estar comigo de novo. Eu não sei Quando quarta-feira ela agora, puder, quando na coisa- agenda dela, Na a agenda, ela descobrir. Roberto, essa quarta-feira como é que tá? Venha conosco. Vamos arrebentar fazer esse o Facebook dia de... que esse Com o maior essa prazer. coisa, viu? Eu agradeço muito mesmo pelo carinho e aceitar o meu convite do Arthur. Muito obrigado, Nossa, Arthur, né? por trazer. E deixo o microfone da Rádio Campinas Digital à sua disposição para a sua consideração final. Eu é que agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui.
Foi uma pena no teu Facebook. Não tem problema, porque alguém ouviu. É. E às vezes nós mesmos ouvimos aquilo que precisávamos ouvir. Exatamente. Né? Eu me coloco à disposição porque eu sou uma pessoa, apesar de tantos desafios que a vida oferece, não só para mim, mas para todo mundo, eu sou uma pessoa muito esperançosa. Apesar de eu estar desacreditada de inúmeros seres humanos, eu ainda acredito na humanidade. Sim. É isso que parece ela ter 40 anos. É não, isso, eu 40, mas ela tem 40. Eu tenho 42. Até 40, então acertei. Eu ainda acredito, ainda não, eu creio na humanidade. E eu acho que esse Brasil tem jeito, que esse Brasil vai dar certo? Tem jeito, porque se a gente for analisar, veja as pessoas com quem convivemos. Nós estamos rodeados de muito mais pessoas boas do que ruins. Exato. É que o ruim, ele aparece. O ruim da Ibope. O ruim... Exato. Né? Mas eu acredito, e acredito muito no poder da educação. Porque, para mim, a educação é a força maior capaz de transformar as pessoas e as sociedades. Por isso que eu falo muito de criança, por isso que eu falo muito de adolescente, por isso que eu falo muito de jovem, e por isso que eu me proponho a falar sobre ansiedade, sobre depressão, sobre suicídio. Por quê? Porque são problemas, são doenças que nos impedem de agir. São doenças. E a doença do momento. Sim, inclusive. Do século. A doença. É o que está aí. Da humanidade. Né? E há algumas estratégias para a gente amenizar esse sofrimento pelos quais passam as pessoas que não são fracas. Às vezes a gente fala, depressão, ansiedade, suicídio. Cabeça fraca, não são pessoas fracas, são doenças de pessoas, independente da idade, independente da classe social. E, mais uma vez, meu muito obrigada por estar aqui. Obrigado a você, a gente vai estar sempre à disposição. Não vai embora não, que nós vamos tomar um café junto. Meus queridos ouvintes, obrigado pela compreensão de vocês. Eu vou embora dessa tarde muito triste por não poder estar interagindo com vocês. Mas prometo a vocês que na quarta-feira, se Deus quiser, o Face não vai fazer isso comigo, né? E amanhã cedo, hoje à tarde, logo que o Face entrar no ar, eu vou mandar uma live para bater um papo com vocês. Mas vocês podem acompanhar essa entrevista pelo YouTube a partir de agora, né? Que já está aí no YouTube direto, não é isso, Vinícius? Depois vamos colocar no Instagram, depois no Face também, se ele voltar. Face também. Meu muito obrigado a todos vocês que estão conosco até agora. Eu sou o Roberto Santana e esta é a Rádio Campinas Digital. Tira do Face que eu vou fazer um comercial. Eu quero... A todos vocês que estão me ouvindo pela Rádio Campinas Digital, eu tenho um recadinho para vocês. Se você está